Bom, boa tarde a todos que estão presentes nessa nossa reunião do Cine Debate do Núcleo, agora Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, agora passando a ser Grupo de Estudos da IPA, né? Mudando o nosso status para virar futuramente uma sociedade de psicanálise. Hoje temos a apresentação, os comentários da nossa colega Maria da Graça Câmara Baroni, que é a nossa colega lá, que é membro também da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, e é também membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, né? Ela vai ser a nossa comentadora hoje, né? O filme é Muito Além do Jardim, de 1979, né? Mas antes de a Graça começar, Graça, umas palavrinhas da Cibele, que é a nossa presidente, para começar a reunião antes. Cibele. Obrigada, Luiz Fernando. Minhas palavras são breves, né? Eu queria dar boa-vinda a todos aqui. Eu falo, é sempre um prazer a gente entrar na reunião e ter sempre essa tela cheia, né? E eu quero agradecer especialmente a Graça de estar aqui conosco, viu, Graça? Assim, estamos com a expectativa de uma reunião bastante interessante. Nós vamos ter muito o que conversar, muito boa escolha do filme. Então, eu desejo a todos um ótimo final de tarde, que a gente possa aproveitar bastante a companhia um do outro aqui. Muito obrigada. Tá. Então, Graça vai comentar e depois a gente abre, depois dos comentários da Graça, para as participações, para o chat, e a nossa colega Eliana, que está presente também, vai cuidar do chat. Então, Graça, por favor. Ok, então, boa tarde para todos. Agradeço novamente o convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês, um grupo em uma formação tão eloquente, né? Em plena construção. E eu recebi esse convite com muito agrado, é um tipo de atividade que eu gosto muito, né? Sou muito conectada com literatura, psicanálise e cinema e artes em geral. E esse filme em particular, eu acho que ele sempre foi um sonho meu comentar sobre esse filme, porque eu acho que ele é de uma abrangência enorme. Então, o que eu procurei fazer foi chamar atenção para alguns pontos, né? Particularmente, mas sem deixar nada completo, né? Para que justamente a gente pudesse ouvir o que cada um, aonde que o filme pegou para cada um, né? Eu acho que essa é o grande sentido de um debate como esse, né? Então, o que eu fiz? Para não me perder e fazer uma coisa assim mais, deixar os pontos claros por onde eu fui passando, né? Eu vou projetar aqui, vou compartilhar a tela com vocês e vou falando através de algumas imagens para ir dizendo um pouco para vocês o que eu fui pensando. E depois, então, a gente bate um papo. Espero que eu consiga estimular uma boa conversa, né? Que seja realmente, como disse a Cibele, um bom final de tarde para todos nós. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se eu acerto aqui. Muito bem. Eu vou deixar assim, porque a gente tentou fazer tela inteira e começa a comer algumas palavras. Bom, eu começo citando algumas coisas breves que foram, conforme eu estava pensando sobre o filme, essas passagens de livros e contos que eu escutei em algum lugar me chamaram a atenção pelo tema do filme. A primeira coisa é uma pequena citação de uma frase que é no livro Senhorita Smila e o Sentido da Neve, que é um romance policial, que diz o seguinte: não é importante como as coisas realmente se passam, o importante é no que os homens acreditam. Depois, eu queria comentar sobre um conto que eu li e que também, na mesma hora, eu me lembrei da conversa de hoje à tarde. E eu chamei essa coisa, para mim, assim, no dia em que o Édipo poderia ter sido um pouco mais perspicaz naquela encruzilhada. O
conto se chama... eu fiz uma adaptação para poder encurtar o conto, mas o nome é Mariposas. Uma vez um homem se instalou numa encruzilhada. À noite, ele acendia uma luminária brilhante. Logo adiante, acendia uma vela e, sentada ao lado dela, lia calmamente seus livros. Deve haver algum sábio segredo nisso, comentavam as pessoas da vizinhança, sem conseguir decifrar o mistério ou captar o suposto ensinamento oferecido. Não contendo a curiosidade e a estranheza por mais tempo, foram até ele perguntar por que ele mantinha as duas formas de iluminação daquela maneira. Ele respondeu: observem, toda noite milhares de mariposas se acercam de uma lâmpada brilhante. Oferecendo-lhes a luz porque anseiam, elas me deixam ler em paz sob a luz da vela. Satisfazendo-as, mantenho-as longe de mim. E assim é com as pessoas. Se todas soubessem onde estão os verdadeiros conhecimentos, a vida seria um caos, pois ficariam frenéticas só de imaginar, como as mariposas, a existência de algo que deveriam possuir por ser especialmente atraente para elas. Bom, vamos falar um pouquinho, então. Eu comecei pensando um pouco assim do filme, né? Que eu acho que a gente tem que respeitar, né? A ficha técnica do filme. Esse filme, ele é de 79, como o Luiz Fernando bem lembrou, e ele teve a direção do Hal Ashby, que foi um diretor que fez filmes interessantíssimos, como esses que eu achei melhor enumerar, que antecederam Muito Além do Jardim, né? Que também são filmes que permitem conversas interessantíssimas. O roteiro do filme foi uma coautoria do Kosinski, que é o autor do livro, que, na verdade, o filme foi traduzido para o português como Muito Além do Jardim, mas, na verdade, em inglês, ele se chama Being There, né? E o livro, o roteirista Kosinski, foi o autor do livro que inspirou o filme. Ele escreveu um livro que, em português, foi traduzido como O Vidiota, né? E ele foi um coautor do roteiro. O roteiro é baseado neste livro dele, tá? A trilha sonora eu também assinalei, porque, para mim, teve uma força grande, né, em vários momentos do filme, em um deles em particular, vocês vão entender por quê, é do Johnny Mandel, que era um músico, um orquestrador, enfim, arranjador importante, né, no cinema. E o elenco, a gente tem o Peter Sellers, que tem uma atuação um pouco diferente do que... Ele ficou muito marcado por uma atuação como comediante, e embora em alguns lugares esse filme seja citado como uma comédia, eu acho que ele não tem nada de comédia, ele é muito mais uma sátira, uma crítica social contundente, né, de uma época, enfim. Então, eu acho que esse filme foi muito importante para ele, porque ele tem um desempenho muito diferente do que ele costumava ter, né? E foi muito marcante. Ele chegou a ser indicado para o Oscar e tudo, mas não conseguiu. Ele foi batido naquele ano de 1979, 80, aliás, ele foi batido pelo Dustin Hoffman com Kramer versus Kramer, né? Quem ganhou o Oscar, na verdade, foi não foi o protagonista, foi o Melvin Douglas, no papel do milionário, né, que ganhou como coadjuvante. A Shirley MacLaine, que está também num desempenho fabuloso, o que faz o papel do presidente Bob, né? Então, são alguns personagens que eu destaquei do elenco, porque, para mim, acho que também teve uma importância em especial, né? Bom, então, quando eu comecei a refletir sobre um dos filmes, eu lembrei de pronto de um outro, que até eu já tinha proposto junto para o Luiz Fernando na época, que era o 2001, Uma Odisseia no Espaço. E, bom, aparentemente, um filme de ficção científica, o que poderia haver em comum entre eles, né? E
certamente, eu acho que é algo que vai muito além da surpresa que eu tive revendo o filme com a trilha sonora, né? Bom, eu selecionei, então, de 2001, esta cena em particular, que eu acho que é uma cena muito emblemática. Eu fiquei muitos anos sem assistir 2001, assisti de novo, e quando eu vi essa cena, me deu uma crise de choro, uma emoção profunda, porque essa cena, não sei se todos viram, mas eles mostram aqui né, uma fantasia da origem do mundo, a necessidade, a compreensão, né, da necessidade de viver em grupo para poder haver uma defesa maior, uma proteção. E, neste momento aqui, é uma cena fantástica em que o macaco descobre o uso do osso do animal como uma arma. E nessa cena ele entra numa coisa frenética de descoberta de poder, e ele joga o osso para cima, e nisso eles fazem uma passagem fantástica e dá um salto para 2001, né? Uma projeção para 2001. Esse filme do Kubrick é de 1968, então quase 10 anos antes de Muito Além do Jardim, e nesta cena, exatamente quando há essa virada, que então entra na parte da ficção do mundo do futuro, a música é exatamente a mesma de quando o Chance é despejado e é mandado para a rua, ele tem que sair da casa, e ele, então, anda pelas ruas de Washington em direção ao Capitólio, e, para mim, aquela cena foi exatamente o mesmo sentido do que esta cena em 2001. Né? Então, da mesma maneira, ele tinha aquela vida super protegida, né, como um jardineiro, depois a gente vai ver um pouquinho sobre o personagem, a construção desse personagem, e, de repente, ele vai para a vida, do jeito que ele era, com os recursos parcos que ele tinha, né, tendo que enfrentar completamente despreparado uma vida, né, que ele não conhecia. E, neste momento, então, quando ele... Deixa eu passar para cá. Né? É esta cena que ele anda em direção ao Capitólio, e quando ele sai de casa, ele abre a porta e sai, eles introduzem a mesma música, né, do filme 2001. E eu acho que não foi à toa, né? Porque ali denota uma mudança importante. Essa é uma cena fabulosa do filme 2001, onde tem a descoberta, né, de um monolito que tem todo um significado, não vou entrar em questão aqui, porque não é esse o filme que a gente está conversando, mas que eu acho que tem alguma coisa que sugere, né, o momento onde a inteligência, a aquisição de um conhecimento importante, ou aquilo que o Bion, né, o psicanalista Bion, fala como mudança catastrófica, pode levar a um desenvolvimento da capacidade de pensar. Infelizmente, não aconteceu com o nosso personagem, a gente vai tentar pensar por quê. Mas é um momento em que algo se passa, a gente falava um pouquinho antes dos saltos, né, do desenvolvimento, e eu acho que esse filme introduz muito essa questão, quer dizer, o que leva a gente a se desenvolver, né, o ser humano a se desenvolver, a crescer, enfim, né, a ganhar conhecimento. Bom, por que eu considerei marcantes essas cenas nesses dois filmes? O Chance caminhando em direção ao Capitólio é um ponto de virada que leva a pensar sobre o nascimento da inteligência, como na cena contada em 2001. Quando e como nos desenvolvemos, enfim, como seres pensantes? E o que é a verdade interna e externa a nós? São questões centrais para a psicanálise. Essa música que eu estou falando foi escolhida pelo Kubrick e pelo Ashby e se chama Assim Falou Zaratustra, que é do Richard Strauss, e foi uma homenagem ao Nietzsche, ao tratado que o Nietzsche tinha publicado, que se chama Assim Falou Zaratustra. Né? E, bom, e qual é a função disso? Porque será que foi aleatório? É porque ele gostava da música? Também acho que não, claro. Então, vamos lá. O que eu pensei? Né? Para o Nietzsche,
a verdade é sempre uma interpretação. Ele fazia uma crítica da verdade como um valor absoluto e inquestionável. O Freud, influenciado pelo Nietzsche, a gente sabe que ele teve muita influência do Nietzsche, criou um método interpretativo, referendando o olhar científico, em contraposição a um olhar religioso, místico, né? Como uma forma privilegiada da construção de conhecimentos sobre a mente humana. Antes do Nietzsche, influenciando o Nietzsche também, o Schopenhauer abordou em O Mundo como Vontade e Representação que um mundo sem Deus, apenas uma vontade cega e insaciável, só existe a partir daquilo que se apresenta para a nossa percepção. Ou seja, será sempre uma representação e não um fato em si, não existe o fato em si. Uma experiência interna, através da qual vamos nos conhecendo num mundo de necessidades, pulsões e ideais. Para Schopenhauer, a morte é o objetivo final da vida, enquanto a pulsão sexual é a encarnação de uma vontade de vida. Claro, suas ideias também influenciaram Freud, a gente pode ver isto aí, né, que eu resumi muito, né, por alto, em Além do Princípio do Prazer, que é um texto dele de 1920, na construção, quando ele apresenta a construção do seu modelo de uma mente dividida entre duas pulsões, Eros, a pulsão sexual de vida, e Thanatos, a pulsão de morte. Nosso principal personagem construiu uma defesa que o blindava. Ele tinha a fantasia de um mundo em que ele podia se bastar sem necessidade dos outros para viver bem. Na esteira de psicanalistas pós-freudianos como Klein e Bion, que aprofundaram a teoria original do Freud, sim, o ser humano, eles mantêm, é pulsional, mas ele vai se estruturar, se movimentar e se desenvolver sempre em relação com objetos que possam satisfazer essas demandas. Ou seja, um ser humano busca e aprende que precisa de outro ser humano para poder satisfazer suas necessidades e desejos e se desenvolver. Assim, torna-se importante conhecer o lugar que estes objetos ocupam no espaço mental uns dos outros. Eu acho que é algo que a gente começa a ver, então, qual é o espaço mental, quer dizer, que tipo de objeto, como que o Chance vai entrando, e vão entrando alguns personagens que vão permitindo que a gente pense o que o Chance foi representando para aquelas pessoas, né? Com tudo aquilo que ele era e passou a ser, o que ele passou a representar para aquelas pessoas. Então, esses novos personagens que vão entrando, né, a gente vai conhecendo, conforme ele vai para o mundo, vão nos permitindo refletir sobre isso e sobre outras importantes notas filosóficas, políticas e sociais apontadas pelos cineastas. Bom, um pouco mais voltando para o filme. Essa obra, então, é uma obra satírica bem complexa, né? É uma obra, entre outras tantas, dos anos 60, 70, 80, entre 60 e tantos, 68 e 80, que eram obras com um conteúdo social, uma crítica social muito intensa, política, né? Uma época efervescente. E representou um manifesto contra a alienação que conduzem os meios de comunicação, especialmente a televisão na época, né? Não tínhamos ainda, imagina se ele tivesse conhecido celulares e os computadores pessoais, né? Muito embora ela carregue conteúdos psicológicos muito densos e aborde com um forte senso crítico as relações entre saúde mental, mundo do trabalho e do poder. Mais do que um idiota, como sugere o livro do Kosinski, né, é mais plausível pensar sobre Chance como alguém prejudicado por um elevado grau de privação e isolamento psíquico, que passou a, entre aspas, entender o mundo, né? Ele tinha um mundo na cabeça dele,
que era algo previsível e controlável por um dispositivo remoto que mudaria o canal quando alguma coisa o desagradasse ou não lhe interessasse. Quer dizer, tudo ele tinha para não ter possibilidade de se desenvolver. Primeiro, o mundo não é algo previsível e controlável, a experiência é caótica. E para ter algum conhecimento, a gente tem que enfrentar as frustrações daquilo que desagrada ou não interessa, para poder ter algum desenvolvimento e conhecer essa experiência, organizar essa experiência caótica. Quando ele foi jogado para o mundo, então, despejado, eventualmente o Chance poderia ter florescido, né? Ou aquela mudança catastrófica poderia tê-lo conduzido a um desenvolvimento emocional. E por que que isso não ocorreu? Vamos tentar pensar um pouco. Aqui eu vou dizer o que eu fui pensando. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome escolhido para o personagem. Eu comecei a pensar, mas que interessante, né? E fui procurar quais os sentidos da palavra chance em inglês. Ela abarca a palavra sentidos que para nós existem outras palavras no português para descrever a mesma coisa. Então, como substantivo, chance em inglês pode representar oportunidade, possibilidade, mas também acaso, como, por exemplo, o menino foi deixado ao acaso, ao léu, né, para nós, e risco, como, por exemplo, correr riscos se você quer crescer, né? Como adjetivo, tem o sentido de casual, por exemplo, um encontro casual. Não foi aleatória, com certeza, a escolha do nome, né? Porque eu acho que todos esses sentidos contidos no inglês, na palavra chance, estão condensados nesse personagem. Tudo foi acontecendo em torno de oportunidade, possibilidade, riscos, acasos, né? Bom, no livro sobre o qual o filme se baseou, também não se sabe. Eu fui ver o livro, não se sabe muito sobre ele, e muitas perguntas continuam cercando as origens misteriosas de Chance, inclusive no filme, né? E preencher as lacunas dessa história se mostrou impossível, ele simplesmente não existia, né? Talvez ele tivesse sido adotado pelo patrão, ou um filho ilegítimo, sei lá, né? Apenas o que se sabe é que ele se tornou, ele já aparece adulto, né, com um senhor, encarregado de cuidar do jardim, não tinha convívio humano nenhum, a não ser com Luísa, a empregada, que preparava as refeições para ele, quer dizer, as funções básicas, né, coisas, vamos dizer, puericultura. Ele era alimentado, né, cuidado, tinha roupa, casa, comida, ponto. E televisão. Ele não sabia ler nem escrever, o único contato com o mundo era através da TV, era alienado, apático, incapaz de realizar tarefas mínimas e indiferente ao mundo que o rodeava, com exceção do jardim. Ou seja, ele não foi apresentado ao seu tempo, à sua vida. De novo, nesse mundo exterior onde ele foi despejado, ele teria que suportar correr riscos, olha lá, o chance, né? Ele teria que suportar correr riscos para sobreviver e crescer nesse mundo. Mas, de novo, o acaso o conduziu a uma improvável conjunção de acontecimentos pouco prováveis, embora possíveis de ocorrer, né? Quer dizer, então, foram coisas que foram acontecendo. Claro, num filme, é uma ficção, né? Mas são coisas do caos, da experiência da vida que podem ocorrer e que vão fazendo conjunções de fatores e a gente vai tendo que se reorganizar e se estruturar, né? Bom, e o que é que, se a gente for pensar, apesar de ser uma coisa, né, uma pantomima, mas o que poderia estar dando sustentação para aqueles vínculos tão improváveis? Quer dizer, como aquela pessoa teria sido acolhida naquele mundo, né? E eu acho que as respostas não estavam apenas com o Chance. Por exemplo, o milionário, o Ben Rand, num estágio terminal de vida, o milionário via em Chance, talvez a pessoa ou o filho que ele não tinha, não aparece,
que o substituiria para gerir seus bens e cuidar da flor frágil, como ele dizia, que ele via na esposa, Eve. Talvez satisfaria o sonho dele de imortalidade. A Eve, esposa dele, Chance lhe inspirava a possibilidade de recriar sua vida afetiva, projetando nele talvez um homem forte, saudável, que lhe reavivava a sexualidade e a vontade de viver. O presidente via nele, ao mesmo tempo, uma ameaça e uma esperança de recuperar a notoriedade abalada por questões econômicas e políticas. Uma figura de um advogado, né, que aparece logo no início, que é quem vai pôr ele para fora, quando depois ele fica sabendo tudo o que estava acontecendo, ele tem uma ideia de que ele poderia aproveitar do conhecimento que ele tinha sobre a origem do Chance como uma oportunidade para se projetar e ganhar fama e reputação. No final, aquele grupo de políticos, né? Claro, como bons políticos, eles viam apenas no prestígio do Chance uma saída, eles estavam ameaçados de perderem o poder e achavam que o Chance era a única saída para que eles pudessem se manter e se sustentar no poder. Ou seja, né? Bom, antes do ou seja, vamos aqui, que eu achei que foram esses dois que eu destaquei, que eu acho que foram os únicos personagens que puderam lançar um olhar mais crítico sobre o Chance e que podiam pensá-lo de uma maneira mais realista. Eles viam o Chance, escutavam o Chance, e não apenas aquilo que eles tinham na cabeça deles, né? A empregada, né, que via que ele era uma pessoa limitada, que ele, olha, você vai ter que arranjar uma pessoa para cuidar de você, né? E, no final, aparece uma cena, quando ele está na televisão, ele está famoso, né? E ela satiriza, e é uma sátira do sistema, porque a história era assim, como ele era branco, bem vestido, né? Então, realmente, se fosse uma outra pessoa, ele ia ser considerado um louco. Então, realmente, a América é um país de brancos, né? Então, ela sabia quem ele era, né? E o médico, né? O Dr. Robert, que vai acompanhando, a gente vê que o tempo todo ele está observando, ele está olhando, ele não entra muito na história, ele olha, procura, vai xeretar nas coisas do Chance, né? Até que ele realmente se dá conta e, no fim, ele pergunta para o Chance, você é realmente um jardineiro, não é? Ou seja, o que você fala não é metáfora, né? Então, eu acho que foram duas pessoas importantes que conseguiram, de fato, ver o Chance, né? A Louise sabia que tudo que o Chance conhecia do mundo vinha apenas da lida dele com o jardim, das conversas com ela e do que ele assistia na televisão. E o médico foi observando e desconstruiu aquelas metáforas atribuídas ao hóspede ilustre. Ele viu que não eram metáforas, era uma construção da cabeça dele, ele era o que ele era, de fato, né? Porém, para os demais personagens, o Chance era entendido a partir do que eles queriam ou podiam escutar dele, isto é, a sua própria visão de mundo projetada nele. Interpretavam suas falas ou silêncios como algo sábio, visionário, quando, em verdade, ele falava apenas das coisas restritas que ele conhecia, né? Portanto, o que estava em jogo, sustentando, agora lembrando lá daquela minha questão, né? Sustentando esses vínculos improváveis, né? Era uma necessidade, eles tinham uma necessidade daquele homem para que ele confirmasse teorias e anseios particulares de cada um deles. Isso é o que sustentava um vínculo narcísico, que a gente sabe muito bem o que acontece nessas condições. Ou seja, em tom satírico, o filme vai ridicularizando personagens, sistemas de vida, né? Mas, do ponto de vista psicanalítico, talvez a gente pudesse pensar na chegada, né, do Chance, não só do Chance, né, mas ele serviu mais como um receptáculo de tudo aquilo, mas nas graves perturbações de pensamento para que isso aponta. Cada uma daquelas pessoas ali projetava, mantinha com ele vínculos
alucinatórios, né? Ele não era o que ele era, mas era o que eles queriam ver, né? Ou seja, voltamos lá no Nietzsche e no Schopenhauer, né? Muito além do jardim nos leva a pensar em algo precioso para a psicanálise, o muito além das palavras, ou aquilo que se passa na profundidade da comunicação humana, de inconsciente para inconsciente, e que só pode se tornar compreensível se estivermos em relação uns com os outros. Não é algo que possa ser construído teoricamente, né? Só numa teoria. E aí a gente tem essa cena final do filme, que para vocês que assistiram vão lembrar, que é uma cena também muito emblemática, que permite inúmeras interpretações, mas eu a escolhi para ilustrar essa questão da busca da comunicação profunda, que a psicanálise procura, e essa é a cena que encerra o filme, né? E aí eu deixo uma pergunta, que assim o Hall Ashby terminou o filme, e como que vocês terminariam o seu filme? Né? Como que vocês pensariam, como que ficou na cabeça de vocês, é o que eu gostaria de saber, este filme, o fim deste filme, qual seria o fim? Qual seria o fim para o Chance? Como continuaria esse filme? Como ele terminaria se a gente tivesse mais um pedaço? Né? Como seria, o que aconteceria com cada um daqueles personagens que vão aparecendo? Né? Bom, foi isso que eu pincelei para a gente tentar começar uma conversa, tá bom? Muito bom, Graça, muito obrigado. Eu que agradeço. Lá. Eu queria, antes de abrir para as conversas, não sei se já tem alguém, Liana, mas eu queria só fazer 2 comentários aqui iniciais. Primeiro, eu achei a sua associação dos 2 filmes ao momento de mudança catastrófica muito interessante, porque no 2001, a cena de bater o osso, virar um instrumento, e ele joga para cima, é incrível, porque na hora que ele joga para cima, o osso está virando, em seguida vem a espaçonave. É uma coisa incrível, incrível aquilo. Eu posso falar de carteirinha, que eu já devo ter visto esse filme em 2001 umas 10 vezes, né? Então, é uma cena muito emocionante, aquela que o chimpanzé faz o instrumento, né? E, se não me engano, a música que tem no filme agora, que você está comentando, Muito Além, a 2001, é tocada pelo brasileiro Sérgio Mendes, no grupo dele, Grupo Brasil 68. Se não, eu não tive tempo de rever agora, mas eu estou quase que com essa certeza. Eu não sei quem que tocou, mas o arranjo é do Elmir Deodato. Isso, Elmir Deodato, mesmo. com o grupo, se não me engano, junto com o Sérgio Mendes. Então, eu só queria fazer essas pequenas observações antes de poder participar em outro momento. Então, Eliana, tem alguém aí por aí? Bom, boa tarde a todos. Agora abrimos, então, para o debate. Quem quiser levantar a mãozinha para falar, perguntar, questionar, ou até mesmo dar sua opinião, podemos começar. Silvinha? Aqui é a Cássia Sabag. Eu não estou vendo a mãozinha aqui para levantar a mão, sabe? Tá bem, Cássia. Pode falar, então, depois você fala, Silvia, por favor, você e a Sibeli. Você gostaria de comentar? Gostaria de comentar o quanto o Chance foi um poço de projeções, né? Como a Graça falou. E o quanto ele não era visto por ele mesmo. E o que me chama a atenção também é que a Graça colocou que o homem é realmente aquilo que ele acredita, né? E outra coisa que eu gostaria de comentar é que, muito além do jardim, me faz pensar muito além um outro mundo, né? Porque ele viveu numa bolha durante muito tempo. E aí ele sai desse mundo para um mundo desconhecido. Só isso. Obrigada. Obrigada a você. Graça, você prefere comentar em seguida? Você gostaria que outras pessoas também falassem? Vamos escutar mais um pouquinho, aí, conforme for, para não Tá bem, muita então coisa. vamos lá, Silvia.
Queria agradecer a Graça, muito boa as suas observações, gostei muito. Quando eu assisti esse filme, a gente pensa em mil possibilidades, né? Pensei nas questões políticas, né, Graça, que a gente viveu ultimamente, está vivendo. Então, mas eu sou analista de casais e família. E aí o que mais me pegou foi essa questão das identificações, das projeções, e quantas vezes eu atendendo casais, escuto um dizendo ao outro que não era assim, o outro não era assim, né? E que mudou. E que, na verdade, eu estou vendo quanto que aquela pessoa começa a enxergar o outro como ele realmente é, né? Então, eu escrevi um trabalho que é do espaço entre, que é onde as relações normalmente acontecem, que é onde não está o outro ainda, né? Não é mais eu, mas ainda não é o outro. Então, eu acho que é aí que moram essas experiências que a gente viveu, né? E outra, queria que você comentasse um pouco sobre isso, e também outra observação a respeito do nome, que você trouxe aí algumas ideias. No filme, na hora que a personagem, a Eve, né, pergunta o nome dele dentro do carro, ele está atento na televisão, e ele pede para mudar, ele não acha o controle dele, pede para mudar o canal, então ele fala change, né? Que é mudar. E ela entende de outro jeito e começa a chamá-lo, né? Eu percebi a cena assim. Então também associo o nome dele com mudança, que é o que você trouxe. Achei interessante que você trouxe da mudança catastrófica, de uma experiência que até ele poderia ter vivido, mas não viveu, e da forma como todos vão entendendo tudo que ele fala, né? Me lembrou também um filme, O Contador de História, né? Que também vai vivendo experiências que não tem a ver com a realidade mesmo dele, né? São algumas associações que depois eu ia pedir para você comentar. Obrigada. Não, amor. Não, amor. Não. Sibeli? Ative o som, doutora. Graça, eu gostei imensamente dos seus comentários e eu gostei muito da forma como você apresentou, achei muito original, um verdadeiro trabalho assim no visual, muito bom para a gente ler, seguir o que você está falando. Achei muito, muito bonito, né? E eu fiquei pensando o seguinte, assim, né? O filme traz um personagem que não é investido por nenhuma relação emocional, assim, pelo contrário, ele é explorado, desvalorizado, ele não tinha pagamento, ele usava as roupas que o patrão não queria mais, o que trazia uma confusão ainda maior para a identidade dele, porque ele era uma pessoa extremamente limitada, simples, vestido com roupas caríssimas, né? Então, fiquei pensando assim, ele normalmente seria uma pessoa trucidada socialmente quando ele deixou de morar naquela casa que era uma proteção para ele, né? E o filme traz o contrário, como se dissesse assim, que é fácil você ascender socialmente, né? Ele foi para um mundo absurdamente privilegiado, né? E ele não fez nenhuma mudança, ele permaneceu exatamente o mesmo, porque talvez ele não tivesse experiência em ser humano, porque a gente aprende isso nos vínculos significativos, ele não tinha nenhum, né? E
eu achei muito, assim, contundente a forma que ele reagiu à morte do patrão, que ele não sente absolutamente nada, né? Não. E quando ele esteve com a Ive num intercurso sexual proposto por ela, mas ele não sabia direito nem o que era aquilo. Ele dava cambalhotas na cama, né? E então isso assim, ele mesmo por ela, não era um investimento nele, não era uma relação amorosa. Era alguma história que ela queria viver como uma mulher frustradíssima dentro de um casamento com um velho, né? Bom, você falou como que a gente terminaria o filme, né? Eu terminaria desejando que ele encontrasse uma relação significativa. De fato, assim, que ele não teve nenhuma, né? Não sei se dava para recuperar alguma coisa, mas eu desejaria isso. E gostei demais, viu, Graça? Muito obrigada, Sibeli. Agora, o Carlos, pode falar? Posso? Ok. Pode. Bom, muito bom, Graça. Eu gostei muito do seu approach aqui. E a gente um pouquinho tinha falado antes, e você me proibiu de falar para você antes disso. Não dá spoiler, não. E eu acho que, assim, desse filme, quando eu reassisti o filme essa semana, houve, assim, como você mesmo falou, que criou muitas associações para você, existe uma miríade aqui, quase impossível de citar todas, né? Mas duas que me marcaram muito foi uma, o Kaspar Hauser, que é exatamente aborda esse mesmo problema. Eu até comentei com você que eu imagino que influência o Kaspar Hauser poderia ter tido na influência, porque a gente sabe que tem muitos filmes europeus que depois são quase que traduzidos na versão hollywoodiana, né? E é justamente essa questão eu acho que é dele não ter relação, ele não tinha humanidade dentro dele, né? E aí, justamente em cima disso aí, vem essa questão toda da televisão e essa cena que a Sibeli acabou de se referir, quando a Eve tenta se aproximar dele, e a questão da televisão entra para mim como quase um pré-filtro, porque nós já temos o filtro dos nossos sentidos, naturalmente. Nós só podemos perceber aquilo que nos chega através dos sentidos. E a televisão, para ele, funcionava quase como um pré-filtro, né? Ele só via o que estava na televisão. E isso impedia ele de ver as outras coisas. E a outra coisa que me associou, essa cena, vamos chamar do sexo, da tentativa de sexo entre a Eve e ele, me lembrou muito a cena do Hamlet, que tem um Hamlet do David Tennant, em que ele tem uma cena com a Gertrude, que é a mãe dele, que é uma cena extremamente sexualizada. Eles fizeram o cenário, a montagem que o David Tennant fez, é extremamente sexualizada na cena com a mãe, em que ele pergunta: você matou meu pai? E agora está com esse cara aí que não chega nem aos pés do meu pai. E tem aquela sexualização da cena, e que eles não podem fazer nada, obviamente, porque é o Hamlet com a mãe dele, né? Mas é uma coisa tão obviamente sexual e ainda assim impedido, que não pode acontecer, não pode ser concretizado, né? Então, essas são essas duas coisas. E aí você fala do final do filme, eu penso nos outros dois filmes, porque o Kaspar Hauser foi assassinado e no Hamlet morre todo mundo, para cortar, para não estender muito. E eu acho que não tem alternativa para ele, não. A história dele eu acho que se ele não teve isso aí é ainda outra corrente, mas se ele não teve nenhuma relação significativa quando era criança, como o Kaspar Hauser, ele não vai ter depois de adulto. Nem por chance. Uhum, uhum. Obrigada, Carlos. Mais alguém, antes de falar alguma coisa? Luiz Fernando. Pode falar, Luiz Fernando. Ativa o som, Luiz Fernando. Liga seu som, teu alto-falante. Obrigado.
Eu só queria perguntar, o filme que você citou, Carlos, qual que é o filme? O nome do filme? Qual é? Hamlet? Um dele é o Casper Hauser, e o Não, outro é uma versão do Hamlet, que é. são dois artistas bastante famosos aqui, que foi mais ou menos em 2010 foi levado, e eles fizeram um filme da versão teatral e passaram a peça na BBC e outros canais por aqui, que é do David Tennant, e a Penny Downey faz o papel da Gertrude, que é a mãe do Hamlet. Sim. E se tiver interesse, depois essa cena tem no YouTube, eu posso passar a cena, ou mandar a cena para vocês. Pode passar. Pode se passar. Você puder passar o link aqui, pôr o link no chat, Tá bom, eu vou achar. Mas o meu comentário é o seguinte, eu fiz várias associações de filmes também, do Woody Allen, como terminaria o filme, né? O Woody Allen fez um filme que se chama Tudo Pode Dar Certo, onde a gente vê várias pessoas todas desarranjadas, de tanto jeito desarranjado, mas vai de um jeito e tudo dá certo, que todo mundo se arranja, faz os canais mais esquisitos que a gente pode imaginar, aquela coisa de Woody Allen, né? Mas que tem na vida real, né? Então, uma hipótese, né? Para mim, terminaria o filme, ele acharia alguém também muito simples, que nem ele, meio embotado assim, que nem ele, viveria feliz para sempre, vamos dizer, sem conflito, né? Porque o que eu vi dessa personagem é que ele não tem conflito, e isso é um inibidor muito grande para o desenvolvimento mental, né? Para desenvolvimento, a gente para se desenvolver, a gente precisa ter um conflito, né? E muitas vezes as pessoas chegam aos nossos consultórios, como a gente também foi fazer as nossas próprias análises, com os nossos conflitos. E esse personagem, eu acho que ele não dá uma perspectiva boa, porque ele não tem conflito. Ele não, na hora que na cena que a empregada fala que o patrão está morto, ela fica horrorizada, porque ele não tem reação nenhuma. Ele vai falar de outra coisa, da televisão, será do quê, muda o assunto, não tem reverberação emocional, né? Isso que eu achei um ponto. Mas se ele tivesse conflito, quem sabe ele ia precisar ter relacionamentos humanos para se desenvolver. E aí só vou terminar com uma citação do Cecil, que é o nosso psicanalista lá em São Paulo, Cecil Reze, que ele fez um comentário a respeito do Pinóquio, né? O Pinóquio é o garotinho que virou, né, cresceu, de repente virou boneco de pau e virou um garoto lá pelos 7, 8 anos de idade, né? E só que aconteceu o quê? O Pinóquio não sabia viver, porque ele nunca teve as experiências todas anteriores que todo mundo vai tendo, né, ao viver, e aí ele teria que aprender a viver muita coisa que ele nunca viveu, né? No caso do personagem do Chance, que achei muito boa o comentário do Carlos, do Change e Chance, né? Então ele teria que ter gente para ajudar ele a se desenvolver de modo que ele nunca teve, né? Nunca teve. Realmente ele ficou isolado de relacionamentos humanos. Mas é isso, viu, Graça? Obrigado. Eu acho que agora, Graça, você pode falar. Comentar um pouquinho? Nós temos mais uma colega, você gostaria de eu gostaria de fazer um comentário breve. Graça, obrigada mais uma vez. Eu estou aqui como fã da Graça, vim para Quietá, mas assim, ela me proporcionou uma experiência maravilhosa. Assim, o filme é do mesmo ano em que eu nasci, assisti essa madrugada, eu ainda não conhecia, e ele me disse muita coisa. Mas, assim, o que mais me falou forte foi a questão da linguagem. O quanto, na política, o falar bonito é muito mais importante do que o que a gente aprende na escola. Para uma comunicação eficaz, a gente precisa ter clareza e coerência. E a fala dele não tem nem clareza nem coerência. E isso, de fato, reverbera no mundo da política. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que vem me chamando a atenção, é o papel da viúva. Eu sou viúva
E estando nesse papel, eu passei a olhar literatura e cinema, assim, o papel da viúva de uma forma diferente. Mas o fato de que o Ben, antes da morte dele, projeta a sequência da vida amorosa, um bem-estar para a mulher dele, isso me chama a atenção. É só isso. Obrigada mais uma vez, Graça. Então, podemos... Vamos Pode ver falar, o que eu dou conta aqui, tem tanta coisa boa, tanta coisa legal para... mas eu vou começar assim por um comentário, né? Porque vocês foram falando um pouquinho, vocês responderam a minha provocação do fim do filme, e eu acho que eu não... isso me fez lembrar, né, uma única cena do filme, que eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas chamou a minha, porque eu acho que como é um universo esse do olhar, da linguagem, da busca da verdade, de conhecimento, o que é que constrói um conhecimento, porque eu acho, só uma coisa aqui, eu acho que o discurso dele, Daniela, tem coerência. Para o sistema que eles implantaram nele, tem uma coerência. Eles acham coerência em tudo, só não tem verdade. Entendeu? Porque não está baseada na experiência. E eu acho que essa é que eu acho que é uma questão importante aqui que vocês falaram, que eu queria ir aos poucos para não perder a contribuição de cada um. Primeiro, que a Sílvia falou uma coisa que eu acho interessante, que é exatamente que, a partir daqueles primórdios, né, da psicanálise, a gente foi indo na direção, e eu acho que é por isso que um filme como esse nos pega muito, a gente foi caminhando muito na direção de que tudo que é construído numa relação é o que está presente num determinado instante dentro do campo daquela relação. É esse entre, exatamente. Só que para poder viver o entre, você tem que estar preparado para o caos da experiência. A experiência não é organizada, ela não é controlável, ela traz novidades. Então, esse é que é o ponto. Quer dizer, você precisa estar preparado, aquilo que o Luiz Fernando falou, ele não tem conflito. Então, como é que ele vai se desenvolver? Porque, para ele, está tudo dentro de um controle remoto. Ele criou essa fantasia, ele está blindado por essa fantasia, não é? Então, como ele vai desenvolver? Mas tem um momento do filme que me chamou muita atenção, me comoveu muito, quando morre o milionário, o Ben. Eu não sei, foi muito diferente para mim esse momento, quando morre aquele patrão que nem aparece, mas o Ben, ele chega a ter alguma coisa, ele tinha um carinho, era uma projeção, tudo bem, mas ele tinha uma relação afetuosa. E quando morre o Ben, e o médico está falando com ele, os olhos dele se enchem de lágrima. Ele é tocado, alguma coisa toca aquele homem. É pequeno, é provisório, é rápido, mas ele é tocado por alguma coisa. Então, eu acho que, primeiro, que o Luiz Fernando falou agora no final, né, eu acho que é isso, quer dizer, pode tudo dar certo, vai depender de como que você pode aproveitar uma determinada experiência, e você se estrutura e se organiza para lidar, sair do caos, organizar, estruturar e construir algum conhecimento que te dê algum parâmetro, né? Alguma referência para você poder se localizar, né? Mas isso tudo, a gente, como analista, sabe, é um processo que acontece a cada dia, a cada sessão, né? Dentro do campo. Então, eu acho que a psicanálise dos primórdios, que ficava focada no interpsíquico, nós chegamos no intersubjetivo, que é uma coisa que eu falei
com a Cássia, que está me interessando muito, na intersubjetividade, é o que acontece no vínculo entre as pessoas. E isso é absolutamente provisório, surpreendente a todo instante. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu achei muito, muito interessante, então, quando a Cibele falou do personagem que não foi investido, né? Ele não tinha investimentos, né? De nenhuma relação emocional com ele. E por isso que me chamou a atenção aquela cena da morte do Ben. Ele é tocar. Alguma coisa é rápido, é breve, mas eu acho que em psicanálise, quando a gente entra nesse terreno, a gente tem que trabalhar com essas entrelinhas mesmo. É um olhar, é um gesto, não é aquilo que é dito, é o que está além das palavras. Foi como eu terminei. É o que vai além das palavras, é uma comunicação de inconsciente para inconsciente, é algo que você capta e te toca, e aí você vai construir alguma coisa naquele momento, né? Então, eu acho que aquilo foi um prenúncio, sei lá como é que ia acontecer, né? Tudo indica, o Carlos até estava falando aqui, né, para ele o final, no Kaspar Hauser, ele é assassinado, o Hamlet, todos são assassinados, né? É uma morte total, é um fim, né? A gente podia falar em morte psíquica, ele não teria chances, realmente, né? Mas tem um detalhe, o Carlos lembrou do Kaspar Hauser, eu também lembrei desse filme quando revi agora o Muito Além do Jardim, e depois eu fui ler também, é interessante como esse filme ele é envolvido por uma aura também de acontecimentos com muita semelhança. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? O diretor do filme, o Hal Ashby, ele morreu pouco tempo depois, né? Ele foi tendo uma degenerescência psíquica, né? Era uma pessoa muito, ao mesmo tempo, muito premiada, muito apreciada, mas era um homem muito crítico do sistema americano, essa cena, eu acho que ele também faz uma crítica ao self-made man, né? Aquela coisa de você quer, você pode, a coisa da autoajuda, tudo alto, você dirigido para você mesmo, que é um reforço narcísico, né? Sério. Então, ele tinha uma crítica, esses outros filmes que eu citei, ele também fala muito sobre isso. O Amargo Regresso, por exemplo, que é um filme com a Jane Fonda e o Jon Voight, ele fala da volta para casa de um cara que foi para o Vietnã, então era uma crítica da toda a situação do Vietnã. Foram esses anos todos, não é? E ele morre, então, com overdose de drogas, em estado de degenerescência, depois ele tem um câncer, enfim, ele morre muito jovem. O Kosinski, que é o roteirista, também. Então, ele também foi uma pessoa, ele era um imigrante polonês que se fez, né, nos Estados Unidos, família fugida da guerra, era um judeu polonês, né, e ele começa a fazer muita fama, e ele publica um primeiro livro que faz um sucesso enorme, que vocês devem conhecer, se chama O Pássaro Pintado, que também era um livro crítico, e ele tinha uma característica, ele era uma pessoa muito midiática, né? Ele conhecia bem esse mundo da mídia, né? Ele começa a ser muito midiático, digamos assim, mas ele tem uma característica, nos livros que ele escrevia, como ele convivia com a alta sociedade, círculos de poder, ele pegava os personagens que ele construía, eram baseados em pessoas da vida real. Como eram pessoas poderosas, públicas, elas mesmas se reconheciam naqueles personagens e ele começou a ser odiado. Então, quando foi em 1980, um pouco depois em 82, ele foi acusado de plágio com este livro, Pássaro Pintado, mas pela imprensa marrom. Foi uma notícia visivelmente encomendada pelas pessoas de poder, porque ele estava fazendo críticas pesadas, não é?
E, com isto, ele é derrubado, né? É essa coisa, você pode ter uma fama súbita e você é derrubado subitamente, porque não tem o que sustente aquilo, né? Como você é construído ou destruído por essas projeções. Então, constrói-se e destrói-se um casamento também nessas trocas de projeções, nas relações entre casais, nas relações entre amigos, em todo tipo de relações, né? E ele, então, é derrubado com isso, ele se defende, outros colegas o defendem, mas ele não consegue se reerguer e ele, então, comete suicídio, uns anos depois. Então, vocês veem, aí a gente lembra do Kaspar Hauser, né? Que também foi uma figura, um outro filme interessantíssimo, isso é baseado numa história real. O Carlos diz que não sabe qual foi a influência, mas o Kaspar Hauser foi de 1970, esse é de 79. Então, provavelmente, já era uma história conhecida, que é em cima de uma história real de um sujeito que foi encontrado no século XIX numa cidadezinha da zona rural da Alemanha. Ele foi encontrado por volta de uns 16, 17 anos, no meio de uma praça, com um cartaz, dizendo que ele estava entregue para alguém cuidar. Ele não falava, ele tinha vivido até então acorrentado dentro de uma torre, ali ele era alimentado, né? Então ele não tinha convívio humano nenhum. E ele vai para o convívio humano e o Kaspar Hauser chega a ter esse investimento. Ele aprende a falar, ele aprende. Só que para ele, é isso que o Luiz Fernando falou, como será que fica a vida de uma pessoa com tanto prejuízo, como é o caso do personagem, e era o caso do Kaspar Hauser, de etapas básicas do desenvolvimento, onde você vai adquirindo, a linguagem vai adquirindo um sentido afetivo, inclusive, não é? Como que fica isso quando a pessoa começa a vida a partir dali? Vão existir buracos, obviamente, né? Porque o Kaspar Hauser, por exemplo, ele aprendeu a falar, mas ele tinha coisas que ele não entendia o conceito. Ele achava, por exemplo, que a maçã, isso era uma cena do filme, ele se intrigava que uma maçã devia ser um ser vivo, um ser humano, porque quando ele encontrava um obstáculo, ela parava. Então ela deve ter uma vontade. Ele não conseguia articular o conceito, né? Bom, e também teve um fim trágico. Era uma história real, não se sabe quase nada sobre a origem dele, suspeitava-se que ele era algum filho bastardo de um nobre, que ocultou esse filho preso numa torre, mas ninguém teve certeza disso, e ele, então, foi assassinado. Alguns anos depois, ele estava vivendo com tutores, ele aprendeu a tocar piano, ele foi introduzido na cultura, mas ele era sempre percebido como alguém estranho, era o estranho, né? Ele não era uma pessoa como as outras, então aquilo não foi assimilado, né? Bom, fui falando, não sei se tem mais alguma questão para a gente conversar mais um pouco e para não ficar falando só eu aqui. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria de comentar o quanto eu vejo, né, no Chance, ele era uma marionete das projeções de todos. Então, ele ele era vazio, ele não conseguia, né, buscar nada, como a Graça falou, né? Ele era aquilo que as pessoas queriam que ele fosse, ninguém olhava ele. Então, ele se desenvolveu como uma pessoa vazia. E eu vejo o fim do filme como, assim, ele sozinho, continuando sozinho no mundo, porque não teve as experiências de vida com outro ser humano. E, Graça, muito obrigada, viu, pelas suas colocações, foi muito profundo, e esse filme eu assisti em 1982. Foi a primeira vez que eu assisti esse filme. E gostei muito das suas interpretações, viu? Muito obrigada pela tua participação, Cássia. Consegui.
Muito obrigada. Um beijo, obrigada, viu? Tem o Fernando que gostaria de comentar. Pode abrir seu microfone, Fernando. Oi, tudo bom, Graça? Oi, Fernando, Eu tudo recebi o bom? seu convite, eu vim aqui dar um alô. Eu assisti o Muito filme à tarde, e achei realmente muito interessante a percepção que ele tinha, que eu acho que é muito, que é um aspecto legal também de ser trazido, de ser debatido, é que ele imitava a televisão praticamente o tempo todo. Teve um momento de uma cena que a viúva, né, tentou seduzi-lo, né? E ela foi ao quarto dele, ele estava lá vidrado vendo a televisão, e quando na televisão começa a passar um relacionamento, ele começa a imitar aquele relacionamento com a viúva. E depois que muda de canal, ele sai daquele relacionamento, né? Eu achei essa uma coisa muito interessante da gente pensar, né, o quanto, de certa maneira, tem aquela coisa do monkey see, monkey do, né, na vida das pessoas. Então, aquilo que a gente está vendo, a gente tem a tendência a reproduzir, de certa forma, né? E ele demonstra um pouco isso, né? Ele veio totalmente baseado na vivência televisiva dele, quer dizer, todas as experiências dele vinham dali, e naquele momento em que ele foi abordado com uma coisa diferente, né? Que no caso a aproximação da viúva que tenta beijá-lo, e que depois ele fala para ela assim, não, eu quero só observar, ele estava, na verdade, se referindo à televisão, né? E esse não envolvimento dele com as coisas, né? E aí ele observando a televisão, no primeiro momento ele responde aos movimentos, né? Da McLean, né? Que estava ótima no filme, aliás. Enfim, eu acho que é interessante também pensar muito não, mas pensar na ideia dessa coisa da reprodutividade do que se vê à nossa volta, né? Não que a gente tenha esse mesmo tipo de comportamento, mas, de certa forma, a vida é uma grande TV da gente, né? A gente está vendo as coisas e está recebendo aquilo dentro da gente, né? E ele só consegue reagir quando ele imita aquilo que ele vê. Eu achei isso também um momento que me chamou a atenção. Ao mesmo momento que me chamou a atenção a questão das lágrimas dele no final que você comentou, e que depois ele se isola, né? Ele chora, ele vai para o enterro e ele se isola e vai embora, né? Ele simplesmente vai embora, né? Assim, é como se ele não tivesse mais função ali, né? Ele vai andar sobre as águas, né? Então são dois pontos que eu achei bem interessantes no filme, sim. E eu achei muito interessante também o quanto as pessoas projetam em cima daquilo que lhes é dito, né? Então ele dizia coisas sobre um jardim e as pessoas interpretavam como queriam, né? De acordo com o que elas estavam querendo ouvir, né? Então nem o que as pessoas faziam dele, o que elas queriam que ele fosse, mas das palavras dele, o que elas queriam ouvir, né? Eu acho que esse é um grande desafio da comunicação em qualquer tipo de relação, né? Você falar e ser ouvido de fato, na tentativa de evitar que o outro só ouça de você aquilo que ele quer ouvir de verdade, né? Da forma como ele interpreta. Que é isso que acontece com o filme, com ele o tempo todo, né? A partir do momento que ele é agraciado pelo fato dele estar se envolvendo com pessoas de poder ali, que ele é recebido, né, pela viúva, pela futura viúva e pelo milionário, as pessoas só ouvem o que elas querem ouvir dele, né? Não ouvem a verdade dele, né? Então são três aspectos que eu acho interessantes. A entrega, eu acho que a entrega dele com as lágrimas talvez seja por conta do fato dele estar conseguindo ligar a perda do primeiro patrão. Talvez ali ele esteja fechado um elo, né? Então experienciado novamente. Nossa, ele já tinha aquele medo, né? Quando ele morrer, você vai fechar a casa? Ele pergunta para ela, né? Quer dizer, você vê que o trauma advindo daquele momento do fechamento da causa, ele traz, né, consigo, ele não sabe o que fazer com aquilo, mas ele pergunta, né? Que eu acho que é um momento interessante do filme, o momento que ele imita a televisão e o momento que ele vai embora. Eu, no final, interpreto ele como indo embora, né? São essas três coisas que eu acharia legal de conversar um pouco também sobre isso. É isso. Muito obrigada, Fernando. Nada. Graça, Luiz Fernando também quer comentar. Você gostaria que ele falasse antes? Então, vamos lá, Luiz Fernando. Conforme foi andando a conversa aqui, esse nome, o Vidiota, né? Eu pensei nos dias de hoje, porque o filme é de 79, e hoje a gente está com essa questão toda da internet, das manipulações pelos meios todos aí de internet, o internet idiota, né? Não sei que nome que daria,
mas o quanto que tem, vamos dizer, pessoas emburrecendo, assim, sem desenvolver reflexão ou sem ter uma reverberação emotiva, né? Então, você vê desgraças acontecendo no nosso país e as pessoas não reverberam aquilo emocionalmente e são manipuladas pela, hoje, que é a outra palavra de moda, né, que eu acho horrível, a narrativa, né? Então, fica uma briga por narrativas, manipulando esses internet idiotas, né, que não têm emoção, não vivem o conflito, e são manipulados para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E, né, eu acho isso, né, com os nossos tempos, eu acho que tem a ver, pega nesse nosso momento com essas questões de grandes grupos manipulando a nós todos, que somos levados para lá e para cá, né? Eu queria só acrescentar mais isso. Eu acho sim, importante esse aspecto que você está ressaltando, porque esse filme, né, não tinha, né, ainda a coisa, na verdade, a coisa evoluiu assustadoramente, né, muito além de 2001, né? E eu acho que aí isso me faz pensar essas coisas que vocês estão falando, né, o que o Fernando falou agora há pouco, né, na responsabilidade da psicanálise, né? O que mais nos cabe nesse mundo de construção de narrativas infinitas, infinitas? Eu trabalho com crianças também, eu fico muito impressionada, né, nas crianças que estão chegando. Agora eu já sou de uma geração bem posterior, né? Então eu percebo uma diferença entre as crianças de uma certa idade, os adolescentes. Na minha época a gente falava em diferença de geração, era assim, de mim para os meus pais, talvez a minha irmã mais velha, bem mais velha, né? Hoje, a diferença de geração é de 4, 5 anos. O irmão que vem depois já é outra geração, é outra linguagem, né? Então, é impossível a gente assimilar essa infinitude de narrativas. Então, qual que eu entendo que seja a responsabilidade maior ou o papel mais fundamental da gente como analista? É aprender a escutar. Mais do que dizer qualquer coisa para uma pessoa, é aprender que ela se escute, porque a resposta que ela busca está lá dentro, e ela não sabe que está lá dentro, ela acha que vai estar lá na lâmpada da mariposa, entendeu? No Chance, que fala em metáforas, nos gurus que aparecem oportunamente, não é? E eu acho que a questão toda está na possibilidade de escuta. E a escuta que eu falo não é ouvir, é escutar mesmo, é parar para pensar, para poder fazer a crítica, para questionar aquela história antiga lá do Nietzsche ainda. Quer dizer, não existe verdade absoluta, né? Não existe um fato em si, existem interpretações. Então, eu tenho que ter uma distância para saber que o que eu estou falando hoje, aqui, agora, é a minha interpretação, e eu vou escutar outras que vão me levar a pensar outras coisas, não é? É diferente de uma conversa onde você entra para tentar convencer alguém ou fornecer, ou dar para alguém algo que a pessoa acha que você tem a resposta para a vida dela, né? E a gente não tem. Não tem, estamos todos no mesmo barco. Quer dizer, então, eu acho que o que eu percebo no trabalho com as crianças é as crianças numa ansiedade, assim, uma ânsia, uma coisa, porque elas não têm mais tempo para assimilar as coisas, não é? Então, você poder fazer com que essa criança pare. Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma criança que eu atendi, já faz tempo isso, hein? Mas era uma criança de uma ansiedade enorme. E com o passar dos anos da análise, um dia essa criança resolve sentar na minha poltrona. Ela pergunta se ela podia sentar na minha poltrona. E eu digo, pode. Ela sentou, era uma poltrona que girava, ela ficou rodando, assim, na poltrona. De repente, ela virou para mim e diz assim, isto aqui é um colo pensante. Eu achei incrível.
ela construiu a ideia de que, para pensar, a gente tem que ter um continente, tem que ter algo, uma cabeça que contenha as ideias, os pensamentos, que aquilo seja trabalhado, elaborado, transformado, porque aí é que você vai ter uma existência. Porque aí você vai ver que sentido aquilo faz para você. Porque aquilo que eu estava falando para a Daniela, o discurso pode ter coerência. Quando a gente escuta nos programas, você mencionou a política, quando a gente escuta as propostas dos candidatos à política, né, deputado, senador, sei lá mais o quê, são todas coerentes, muito coerentes. Prometo, vamos fazer isso por causa disso. É tudo muito bem formatado. Mas a questão é, elas têm verdade? Elas têm a ver com a experiência? Você está vendo o que está acontecendo? Isso confere com o que você está vendo? Que eu acho que é o papel importante ali no filme das duas personagens, Louise e Dr. Robert, porque eles observam e eles param para pensar sobre o que eles estão vendo. Quem é aquele homem? O que é aquela figura? Então, por isso eles conseguem ter uma visão mais crítica, mais realista. Né? O Robert, por exemplo, o médico, ele não faz nenhuma crítica destrutiva sobre o Chance. Ele simplesmente se dá conta, ele realiza que, cara, ele é isso mesmo, ele não é nada mais do que isso, mas ele precisou tomar uma distância, ele viu o cara, ele não projetou nada sobre o Chance, ele foi se distanciando para poder ter o direito a esse pensamento. Então, eu acho que esse, para mim, é um papel fundamental na psicanálise hoje, porque nós não temos, obviamente, como conter, né, a força da mídia, da internet, nada disso, é óbvio. Acho que a gente tem que aprender a fazer um bom uso, como fazemos aqui agora, por exemplo, de poder ter uma troca, poder pensar, não é? E eu acho que é por aí, é o caminho de aprender a pensar, né? E o que é preciso para poder pensar, né? Para sair dessa condição do prejuízo drástico que o Chance tinha. Eu também acho que ele não tinha a menor chance, né? Mesmo tendo aquele pequeno vislumbre de alguma emoção com a morte do milionário, mas ele estava rodeado de outras pessoas, e eu acho que quando aquela cena final, que eu acho maravilhosa, aquela cena, permite também 1000 interpretações, mas eu acho que quando ele sai, eu acho que assim, ele deixa claro que ele não tinha nada a ver com aquilo, nada. E que que a cena é maravilhosa também, porque eu pus lado a lado, porque ele caminha aparentemente, ele caminha sobre as águas, como Jesus Cristo, né? Mas aí ele aprofunda o guarda-chuva dele dentro d'água e diz, gente, é mais embaixo, o negócio é mais embaixo, né? Isso é só a casquinha, isso é só a superfície, é mais embaixo o problema, né? Enfim, já falei muito. Você está sem som, Luiz Fernando. Ativa o som. Estou esquecendo disso. Não, estamos aqui para acompanhar mesmo e conversar e você falar mesmo, é isso mesmo. Carlos voltou para a reunião, quer comentar alguma coisa? Já que você voltou para a reunião? Eu estou bem perdido. O negócio é que aqui a gente não tem nenhum auxílio, eu tenho que dar conta das coisas da casa também. E a Graça saber, eu tenho 3 cachorros aqui, começam a latir, tem que dar a comida deles, senão eles não deixam ninguém em paz. E não, eu entendo, acho que eu entendo o que você está falando, Graça, e de uma maneira geral concordo muito. Mas uma coisa que eu, enquanto ficava de fora, estava pensando que eu não concordei muito, no sentido que eu acho que é diferente, quase antitético, foi a questão que você colocou do 2001.
que eu imagino assim, que é exatamente o contrário. Você falou da aquisição de um conhecimento que gera uma catástrofe, e ali também, em 2001, uma condensação de milhares de anos numa cena, né? Porque ele dá aquele pulo enorme, mas são milhares de anos de evolução que teriam acontecido ali. Na verdade, o que acontece no filme que a gente está vendo, está discutindo aqui, é exatamente o oposto. As coisas acontecem by chance, por acaso, sem que haja nenhuma aquisição de conhecimento. Não houve conhecimento ali nenhum adicionado que gerasse a catástrofe. O que a gente fica é esperando a catástrofe exatamente pela falta de conhecimento, enquanto as coisas vão acontecendo ao acaso. E de uma certa forma, eu acho até que é uma brincadeira que ele faz, de uma certa forma, que essa catástrofe acontece. Porque o que a gente esperaria de uma pessoa naquela situação que saísse para o mundo é que essa pessoa fosse devorada. Acho que a Sibeli falou isso muito bem no início, né? E aí acho que ele, quer dizer, na verdade, o diretor e o escritor fazem isso quase, e aí tem esse lado cômico. Eles dizem, bom, vamos manter a coisa aqui bem na beirinha para manter a tensão do filme, entendeu? Que a gente esperando o desastre a cada minuto, acontecem as coisas mais mirabolantes que impedem que a catástrofe aconteça. Não, você tem toda a razão, Carlos, porque eu acho que justamente o conceito de mudança catastrófica que eu mencionei, que é do Bion, que é um psicanalista que eu gosto muito, ele prevê isso, quer dizer, é um ponto de virada, é quando algum conhecimento se desorganiza para que outro apareça. Então, a minha pergunta era mesmo, isto não aconteceu. O Chance poderia ter, ele teve uma... Né, por isso é que eu acho que não foi à toa que, na hora que ele abre a porta daquela casa e vai para a rua, eles colocam a mesma música da cena do 2001, entendeu? Eu acho que eles se alimentaram, né, dessa cena, porque eu acho que é um momento em que poderia ter havido, mas a gente entende que não aconteceu exatamente pelos prejuízos que ele tinha, né? Aquilo que eles criaram foi uma fantasia quer dizer, no fundo, eu não veria para o filme um final nem trágico, dramático, e nem bom. Por quê? Porque eu acho que a experiência mostra para a gente que a gente não sabe absolutamente nada do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Isso é verdade. Então, por isso é que eu acho que a gente consegue acreditar na pantomima que eles criam, porque é uma conjunção de fatores improváveis, mas possíveis de acontecer. Então, não aconteceu, porque, né? E se o filme continuasse, com certeza ia ser a derrocada dele, né? Porque ele não tinha a menor chance de sustentar aquilo, sei lá. Eu acho que foi uma crítica, né? Desse discurso, né? Que a Daniela lembrou, discurso da política, né? Que tem essa coisa toda construída. Lembrei de um outro filme também que eu gostei muito, há muitos anos atrás, chamou O Quarto Poder. É um filme com o Dustin Hoffman, Robert De Niro, acho que era o John Travolta e mais não sei quem, que é exatamente a construção de não era o John Travolta, esse era outro, mas era assim, era um filme em que eles construíam uma situação. Foi logo depois que teve aquela cena aquele evento, né, com oh, meu Deus, vai me fugir o nome do homem agora, que teve aquele escândalo sexual com uma estagiária, o presidente americano. Oi? Bill Clinton. Isso. Foi um pouco depois disso, eles fizeram esse filme, criando uma situação semelhante, e aí o que eles fizeram? Eles mostraram o poder da mídia, porque eles contrataram um estúdio de Hollywood, um diretor, que era o Dustin Hoffman, para criar uma situação paralela que distraísse a opinião pública para esquecer daquele evento, para o presidente do filme poder ser reeleito. Ou seja, você constrói algo, da mesma maneira que se destrói, como o Kozinski foi destruído pela mídia marrom, né, pela imprensa marrom. Então, não dá para saber, né? A gente imagina, por tudo que ele tinha, que o fim seria trágico, mas, quem sabe, não, o acaso...
O caso não surge. Agora, a Regina gostaria de falar um pouquinho. Pode falar, Regina? Obrigada. Bom, é o seguinte, não sou do mundo psicanalítico, não sou psicanalista, sou paciente da Graça. O fim do filme, depois do fim, onde ele anda com as águas, ninguém falou nada depois daquilo, quando está aparecendo os créditos, as músicas, enfim, toda a bibliografia do filme está aparecendo, ele está deitado numa cama, e eles estão filmando, e ele morre de dar risada de tudo aquilo. E aquilo me embananou de uma certa maneira, porque eu não conseguia entender aquilo lá. Eu gostaria que alguém comentasse, a Graça ou alguém de vocês, comentasse um pouquinho sobre aquele pedaço que foi depois do fim, entendeu? Tá bom? Obrigada. Muito interessante. Adorei tudo, viu, o que você falou. Muito boa a sua Você está observação. falando do Muito Além do Jardim, certo? Isso, do Muito Além do Jardim. Além do jardim, além das palavras, né? É muito interessante a sua lembrança, realmente é muito interessante, porque, de fato, ali era uma das cenas do filme em que ele, quando ele está chegando na mansão, que ele foi abalroado, ele vai fazer exames, raio-x, sei lá mais o quê. E eles mostram esse momento dos créditos em que ele tem acessos de riso, o ator, né, durante a filmagem, e eles têm que filmar não sei quantas vezes, porque no meio do discurso ele começa a ter um ataque de riso, né? Então, mas é muito interessante, como a gente já percebeu que esse diretor não é de colocar nada à toa, eu acho que vale a pena realmente a gente se deter de por que ele teria feito isso. O que estava muito além, quer dizer, muito além daquilo tudo que foi mostrado, né, existe ali, desce o pano e a vida volta ao normal e a realidade, a gente sai daquele contexto, mas eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Por que aquilo foi colocado ali? Né? O que significa isso? Né? Num filme carregado, né, de simbologias, de metáforas, né, sobre situações humanas, né? O que significou aquilo? Né? Deixo também para a gente pensar. Eu fiquei... O bobo da corte. O bobo da corte. Eu pensei nisso um pouco. E eu pensei em uma ironia, assim, quanta bobagem vocês, políticos e todo mundo acredita em tanta bobagem. Eu achei que fosse uma piadinha irônica, assim, e ele não se aguentou de rir, porque ele estava falando um negócio muito idiota, uma coisa muito idiota, sem sentido, mas falando daquele jeito dele, né? Todo contido e sério e tal. Ele não aguentava, porque aquilo é muita palhaçada. É uma gozação muito grande que o próprio ator, que é comediante, basicamente, nem ele aguentou de tanta, vamos dizer, gozação que está fazendo com o sistema todo, vamos dizer. Uma coisa interessante que eu estava pensando agora a respeito disso, isso me ocorreu agora, viu? Foi a Regina, né, que fez esse comentário, que eu acho que realmente foi muito bom. E o que eu estava pensando aqui é o seguinte, bom, ele vem com a história do Chance até ali. Então, ele começa a botar os créditos, e aí não é mais o Chance, é o Peter Sellers. Isso é importante. Ali naquela hora, não é mais o Chance, é o Peter Sellers. Uhum. E o que o Peter Sellers acha que aquilo tudo, naquele contexto, estava muito engraçado. Tão engraçado que ele estava tendo dificuldade de manter a empatia que ele tem que manter com o personagem para poder representar. E, de uma certa forma, o que me bateu aqui é que justamente essa situação de Kasper Hauser ou de Chance, né, seja lá o que for, essas pessoas que não tiveram essas relações significativas têm essa dificuldade enorme de ter uma empatia, de representar alguma coisa. Isso que eles falam várias vezes, você é tão verdadeiro, tem alguém que fala para ele assim, você é tão verdadeiro, é porque ele é aquilo. Não tem essa possibilidade dele
pensar uma outra pessoa, entendeu? Dele empatizar. Ele não empatiza com nada. Ele não pode. Aqui a minha mulher e eu desenvolvemos um negócio que a gente conversa a respeito justamente dos políticos, né? Quando eles falam as maiores barbaridades e cometem as maiores barbaridades, a gente brinca e diz: esse aí é filho de chocadeira. Não tem humanidade, né? Longe do humano, né? Longe do humano, exatamente, entendeu? Então, eu acho que essa coisa dele é essa volta à humanidade, entendeu? Vamos voltar à humanidade. E nada muito mais humano do que uma boa gargalhada, né? Porque isso aí. Eu queria dar uma opinião nessa questão, porque eu sou diretor de cinema também, né? Eu tenho 2 curtas-metragens e 10 documentários filmados. E seria bem a minha cara pegar um filme pesado e botar uma cena de erro nos créditos. Eu acho que faz parte, talvez possa fazer parte, não de uma intenção comunicativa maior, mas só ser uma brincadeira com a obra mesmo. No final das contas, é só um charuto, como diria o pessoal, entendeu? Pode ser isso também, né? Talvez o diretor e a escolha de ter colocado o erro de gravação no final, que depois virou mania, né? Em muito filme por aí, você encontra erro de gravação no final, sobretudo, né? Virou uma coisa mais comum no cinema recente, né? E em alguns até transformaram isso em franquia, né? Mas eu acho que é uma forma também de você, no final, falar: ó, foi leve, entendeu? Eu contei uma história pesada, mas eu tô leve, como diretor, entendeu? Como realizador cinematográfico. Então, talvez essa possa ter sido a intenção, né? Quer dizer, a gente não tem como mandar um e-mail, né, pro diretor, até mandaria, né, se eu pudesse, né, para saber qual foi a dele, afinal de contas, colocando naquela cena maravilhosa que, só fazendo umas observações rapidinhas aqui, a Graça mencionou a trilha sonora, né, do começo do filme. Eumir Deodato, é um brasileiro, tá? Radicado nos Estados Unidos, que transformou a Aussprachen Zarathustra, que eu sou péssimo em alemão, num jazz, né? Eu tenho esse CD, é maravilhoso, inclusive. E eu acho que ele também deu isso para dar uma certa leveza na saída. Se ele colocasse o Assim Falou Zarathustra como é tradicional, na saída dele, ele ia dramatizar muito. E eu acho que o diretor ele teve a intenção de manter o filme leve, apesar do peso de toda a história. Eu acho que houve um esforço nesse sentido, tanto do Sellers, porque ele mantém essa cara poker face, né? Basicamente o filme inteiro, né? Quer dizer, ele tá poker face, as pessoas se impressionando com ele, e ele nem aí, né? O filme inteiro, a gente esperando justamente a catástrofe das pessoas perceberem que ele era um engodo, vamos dizer assim, né? E que não acontece. Então ele mantém essa linha, e ele tenta ao mesmo tempo, acho que, fazer um equilíbrio de humor e leveza junto com o peso do filme. E isso me parece vindo da música que ele começa, que eu acho que essa versão do Assim Falou Zarathustra maravilhosa e leve, né? Quer dizer, ele brinca com a brincadeira da descoberta, né? Ele não coloca a descoberta como uma coisa tão séria, né? E no final ele põe os erros de gravação, que ele estava tentando reproduzir ali nos erros de gravação, ele estava tentando reproduzir a fala das crianças, né? Que ele se encontra com um grupo de crianças, digamos assim, marginalizadas, né? Durante o filme, que puxa uma faca para ele, né? E que interpreta ele completamente errado, e quer que ele mande uma mensagem para o tal de Rafael, né? E não sei o quê. E aí ele tentando, o Sellers tentando reproduzir essa fala de maneira, uma fala ameaçadora, né? De uma criança ameaçando você com uma faca, né? E ele tentando reproduzir isso dessa maneira assim, tipo, como personagem. Foi a grande dificuldade dele. Mas é aquilo que eu acho, de repente é só um charuto, entendeu? Eu poria, por exemplo, facilmente. Perder uma oportunidade dessa como diretor, de jeito nenhum. Sabe, você poder ter um pouco de leveza com a tua obra no final. É uma maravilha quando você consegue fazer isso, vale a pena. Então eu faria também, eu acho que pode se pensar nisso daí também. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Graça, acho que a gente já está explorando você muito além do jardim, muito além da hora. Além do devido. Eu acho que a gente vai precisar parar. Eu agradeço muito a presença de todos aí, as contribuições. Obrigado, Sidney, a parte do computador, a Eliana com o chat.
E queria passar as palavras finais para a Graça e para a Cibele. Então, Graça, por favor. Bom, queria agradecer a participação de todos, foi muito gostoso. Realmente, para mim, foi um agradabilíssimo final de tarde de sábado. Gostei muito de todas as contribuições, algumas eu não consegui, né, nesse momento, dar conta de tudo, mas está tudo aqui anotado para me ajudar a continuar pensando. Foi muito bom estar com vocês, muito bom mesmo. Espero ter podido trazer coisas boas para vocês também. Cibele, está por aí? Com certeza você trouxe, viu, Graça? Muito, muito bom, muito obrigada a todos. E eu queria te falar assim, Graça, aqui é assim, geralmente não é uma única vinda, viu? Que bom! Pode dar continuidade, viu? Muito além de uma só, viu? Tá bom, muito obrigada. Se me convidar, eu terei com prazer. Abraço para todos. Abraço. Obrigada, Graça. Tchau a todos. Só vou dar um aviso final. É interesse nosso, o próximo Cine Debate vai ser em agosto, com a nossa colega Alicia Elizondo, que é de Campinas. Opa! Tá bom? Obrigado, Graça. Obrigado por nos deixarem participar. Obrigada a todos. Valeu. Alô.